Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, passagem que será exposta nesta manhã. Atos 17, eu vou ler apenas os versos 11 e 12. Diz assim a santa palavra do Senhor. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Deus amado, mais uma vez, glorificamos a Ti e rogamos, glorifica o Teu nome, ó Pai, a beleza, a majestade de Cristo. Ilumina o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sempre que você visita outra cidade, ou outro estado, ou mesmo outro país, você acaba tendo impressões deste local aonde você vai, do tipo, eu gostei muito da gastronomia, a comida lá é muito boa, mas eu não gostei muito do clima, muito quente, ou muito frio. Eu gostei muito daquele país, gostei das pessoas, elas são acolhedoras, mas é um país violento, eu não gostei, não me senti seguro, não gostei que é um país que não tem muita segurança, ou um estado, ou uma cidade. Você sempre tem impressões dos locais onde você visita. Na igreja também é assim. Quando um pastor visita uma outra igreja, é natural que ele observe, até faça comparações com a igreja dele, algumas coisas que ele gostou naquela igreja que visitou, fala, que legal, aquele sistema, eu vou implantar também na minha igreja. Ou então não, ele fala, nossa, a igreja é uma bagunça, o culto, você não sabe se já começou, se não começou, as pessoas ficam andando durante o culto, as pessoas ficam olhando o celular, as pessoas ficam, não prestam atenção na palavra, então você volta um pouco chateado também destas coisas. Então você tem impressões. Ou você pode voltar daquela igreja e falar, nossa, que coisa linda, os irmãos, começou o culto, está todo mundo sentadinho, atento, ouvindo a palavra, ninguém fica mexendo no celular na hora da palavra, as pessoas anotam o sermão, que coisa linda, queria que a minha igreja também fosse assim. Então, esses aspectos são notados, não tem jeito, é desta forma que acontece, e não é à toa, irmãos, que quando Lucas, que é o autor do livro de Atos, registra a passagem deles ali em Bereia. Ele notou que aqueles irmãos, que na verdade eram judeus, ainda não eram convertidos ao cristianismo, Paulo, nas suas pregações, sempre se dirigia a uma sinagoga de judeus para pregar Cristo, aquele que as profecias, Moisés e os profetas haviam anunciado, e Paulo ia nas sinagogas. Então, Lucas registra que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. E nós lemos aqui na liturgia a carta aos Tessalonicenses, e aí Paulo fala assim, elogiando os Tessalonicenses, de como eles, deixando os ídolos, creram na palavra de Deus, e se converteram, mas ainda assim Lucas diz que os de Bereia foram mais nobres do que eles. O que foi que Lucas viu naqueles judeus de Bereia, que então se converteram ao cristianismo e se tornaram irmãos, de forma que Paulo depois vai também mencionar com muita alegria. O que foi que Lucas, o autor do livro de Atos, percebeu? Primeiro, meus irmãos, ele percebeu que os de Bereia eram mais nobres, né? Eles eram mais nobres. Paulo sofreu perseguição em Tessalônica, mas muitos irmãos, muitos ali creram, muitos judeus e também gentios, gregos, creram na palavra do Senhor. E Paulo diz que ele esteve ali em poder do Espírito, e muitos ali creram. Mas ele foi muito perseguido, de forma que ele teve que fugir para Bereia. E quando ele chega então em Bereia, ele vê atitudes nobres naqueles irmãos. A primeira atitude que é destacado aqui é que aqueles judeus receberam a palavra com toda a avidez. Olha aí o verso 11. Ora,
Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. A palavra receberam aqui significa que eles deram guarida, eles abrigaram a palavra, eles acolheram. A palavra é a mesma para alguém que acolhe um hóspede. Você recebe alguém na sua casa e você quer receber muito bem essa pessoa, para que quando ela saia com uma excelente impressão de você, da sua família, da acolhida que você deu. Então a palavra aqui é a ideia de acolher, tanto que na Bíblia de Jerusalém foi traduzido como acolher. Eles acolheram a palavra de Deus com toda a avidez. A palavra avidez aqui também tem a ideia de uma boa disposição de mente. Eles acolheram a palavra e eles acolheram com boa disposição de mente. Eles estavam ávidos, eles queriam receber aquela palavra. Eles não estavam ali obrigados. Sabe, às vezes quando você vai num lugar obrigado, alguém te convidou, aí você vai, senta ali, ouve aquilo ali, mas você não está afim de ouvir. Eles não, eles estavam ávidos, eles estavam querendo muito ouvir aquela palavra. Então, eles acolheram com uma boa disposição de mente. É interessante que essa palavra aqui, dizendo que eles acolheram com avidez, né, e a Bíblia de Jerusalém traduziu como que eles acolheram com prontidão, a ideia de ter prontidão para ouvir. Boa disposição de mente para ouvir. É isso, meus irmãos, isso é essencial para uma boa compreensão. Para que você compreenda a palavra, é necessário que você esteja com uma boa disposição para ouvir. Muitas das discussões acontecem porque todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir, não é verdade? No casal, muitas vezes é assim. Quando o casal entra numa discussão ali, os dois querem falar ao mesmo tempo, mas ninguém quer ouvir o outro. E assim, todo mundo fala ao mesmo tempo, mas ninguém tem. Se tiver boa disposição para ouvir, grande parte dos problemas vão ser resolvidos. Tiago fala isso. Todo homem, pois, seja tardio para falar, tardio para se irar, mas pronto para ouvir. Então, era essa disposição que os bereanos tinham. Eles tinham boa disposição para ouvir. Eles eram bons ouvintes. Eles eram receptivos e atenciosos com a palavra de Deus. É interessante a história do presbiterianismo no Brasil, que os historiadores narram que quando os primeiros missionários americanos vieram pregar o evangelho no Brasil, era muito difícil para eles, porque o país já era um país católico, né? E as comunidades onde eles chegavam, as vilas, as regiões onde eles chegavam, já eram tomadas pelo catolicismo, e os padres já faziam a cabeça das pessoas para não receberem os missionários. Então, eles tinham dificuldade de uma casa se abrir para que eles pregassem o evangelho. E quem muitas vezes recebiam de bom grado os missionários eram os maçons. Os maçons, por terem uma mente mais liberal, eles abriam suas casas e ouviam atentamente. Muitos maçons se converteram, tanto é que no início do presbiterianismo do Brasil teve esta história dos maçons, né, que muitos se convertiam porque era muito difícil, e eles que abriam suas casas, e muitas vezes eram eles que ajudavam a abrir espaço para os missionários protestantes. Então, nós observamos aqui que esse foi um dos pontos que chamou a atenção de Lucas, que eles eram dispostos a ouvir, eles eram ouvintes atentos. É claro que esse é um primeiro estágio, estar disposto a ouvir, porque os de Tessalônica também tinham disposição para ouvir. Eles também acolheram a palavra com mansidão. Eles não tiveram essa dificuldade também. Mas os de Bereia foram mais além. E esse é o segundo ponto. O que foi que eles fizeram que chamou a atenção de Lucas? Segundo ponto, eles examinaram as Escrituras todos os dias. Olha a parte C. Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aqui é um nível mais elevado. Por isso que eles foram considerados mais nobres. Não é que os de Tessalônica não acolheram a palavra. Eles acolheram. Mas os de Bereia acolheram
com um exame. E a palavra examinar aqui, anacrino, significa examinar com um interesse investigativo. É a mesma palavra usada quando alguém era interrogado num tribunal. Perguntava tudo, não deixava passar nada. Investigação. De que lado você estava, de onde veio, da esquerda, da direita, de cima, de baixo, como foi que a pessoa foi encontrada, tudo isso. A sombra, onde que se projetava, é uma investigação, você tem que saber, você tem que chegar a uma conclusão. Foi a mesma forma, a mesma palavra que diz que quando Herodes interrogava Jesus, ele investigava Jesus, ele queria saber quem era, assim também como Félix, quando investigava Paulo, para saber se Paulo realmente tinha algum crime, e Félix disse, olha, eu não vi crime nenhum nesse homem. Assim como o próprio Pilatos também disse, eu não vi crime nesse homem. Eles fizeram uma investigação. E os bereanos eram receptivos, tinham boa disposição para ouvir, assim como os de Tessalônica. No entanto, os bereanos eram mais criteriosos. Eles não recebiam, assim, a priori, já aceitando como verdade, mas eles investigavam e olhavam na Escritura. Tanto é que o apóstolo Paulo, por mais que ele elogie os tessalonicenses, ele vai dar depois instruções aos tessalonicenses, por exemplo, lá no capítulo 3, quando ele fala, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. O que estava acontecendo entre os tessalonicenses? Alguém estava dizendo que a volta de Jesus era imediata e que eles pararam de trabalhar, estavam se associando a outros, não queriam mais trabalhar, mas queriam ficar às custas de outras pessoas. Então, Paulo está dizendo, olha, essas pessoas não entenderam direito. Em nenhum momento mandamos parar de trabalhar, mandamos estarem prontos para a volta do Senhor Jesus. Aí ele vai falar sobre a vinda, tanto que 1 e 2 Tessalonicenses são os textos que nos falam bastante sobre a segunda vinda de Cristo. Paulo vai dizer também aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, não desprezeis as profecias. A profecia aqui era aquele que ensinava a partir da palavra do Antigo Testamento e trazia a voz profética. Os puritanos consideram profecia o expor a palavra de Deus. E ele diz, não desprezem as profecias, julguem todas as coisas e retende o que é bom. Paulo diz para julgar o que prega. Imagina, se você ouve aqui qualquer pregador que fala qualquer bobagem e você aceita só porque ele foi um pregador que é reconhecido e coisas assim. Não, tem que examinar a Escritura. Os bereanos estudavam a palavra não apenas com entusiasmo, mas também com atenção, com senso crítico. E aí está a diferença, meus irmãos, entre aqueles que mergulham na palavra e aqueles que apenas ficam na superfície. É a diferença entre nadar e mergulhar. É claro que a maioria de nós aqui, quando você vai num rio, num lago, ou mesmo na praia, no mar, você quer nadar. Você não quer necessariamente mergulhar. Porque você quer nadar, porque justamente você quer ficar na superfície, você não quer afundar. Mas tem aqueles que gostam de mergulhar, ir lá no fundo. Com relação à palavra de Deus, nós não temos que ficar na superfície. Nós temos que mergulhar, ir a fundo, entender o que a palavra diz. Não é uma acolhida meramente emocional ou entusiasmada. Tem gente que gosta de que os seus ouvintes recebam esta palavra de maneira emocional, de maneira entusiasmada. É claro que isso é bom, e é claro que as emoções fazem parte do nosso ser, mas precisa ir mais além. Precisa ir mais além. Tem aquele culto que todo mundo chora, que todo mundo se emociona e tal, mas no outro dia continua a mesma vida. Que a palavra não foi no fundo, a palavra não transformou. Quando a palavra é recebida no profundo, na compreensão, aí há uma transformação, gera segurança naquele que ouve, pois eles sabem que o terreno em que estão pisando é um terreno firme,
eles podem confiar, eles podem crer, eles estão pisando em um solo que vai edificar, da onde eles vão edificar as suas vidas. Por isso que Pedro, lá em 1 Pedro 3, diz que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Você está preparado para isso? Se alguém pedir razão da esperança que há em ti, você sabe responder? A sua mente é cativa às verdades da Escritura, como disse Lutero? Quando Martinho Lutero foi levado diante da dieta de Worms, da onde ele poderia ser condenado à morte, na presença do próprio imperador Carlos V, e ele foi instado a se retratar quanto aos seus escritos e a seus posicionamentos com relação à fé somente, Lutero falou assim: a minha mente está cativa com as verdades da Escritura, eu não posso me retratar, e nem quero. Isso é uma mente cativa à palavra, porque os bereanos tiveram a sua mente cativada pela palavra, meus irmãos. Muitas vezes, muitos crentes amam ouvir a palavra, e isso é muito bom, todos nós devemos ouvir, mas nós devemos também ter o desejo de nos aprofundarmos, de examinarmos a palavra, porque senão nós vamos ter zelo sem entendimento, como diz Paulo lá aos romanos, com relação aos seus patrícios judeus. Paulo diz: eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. Lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Tem muito crente que assim, ele é zeloso, mas ele não tem entendimento. E isso é um perigo, porque muitas vezes ele vai se encontrar fazendo coisas que são contrárias à vontade de Deus. Ele está fazendo com zelo, mas Deus não quer que ele faça. Não era isso que Paulo fazia quando perseguia a igreja? Ele dizia: eu era zeloso da lei. Ele arrastava cristãos para serem julgados nos tribunais. E Paulo se alegrava quando eles eram mortos, assim como viu o próprio Estevão sendo apedrejado. Paulo consentia com isso, a Bíblia diz. Ele era zeloso, mas sem entendimento. Então, muitos crentes são zelosos, eles trabalham na igreja, eles se dedicam, mas eles não têm entendimento. E eles podem ser conduzidos para fazer qualquer coisa que Deus não está pedindo. Jesus Cristo, desde a sua tenra idade, amava a palavra de Deus. Conhecia Jesus Cristo, sendo Deus, também totalmente homem. E Jesus Cristo tinha um espírito racional, igual ao nosso, totalmente igual a nós. O Espírito Santo atuava sobre ele, mas ele tinha um espírito racional, uma alma racional. E Jesus Cristo precisou aprender. Ele não nasceu bebezinho, ele não nasceu falando. Ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender uma profissão, tudo isso. E ele teve que aprender a palavra de Deus também. Mas veja a dedicação dos pais de Jesus em ensiná-lo a palavra, de forma que Jesus, com 12 anos, já estava no templo debatendo com os doutores da lei. Não é porque ele era Deus. É claro que ele era Deus, mas esse aprendizado ele teve de casa, pelo seu amor pela palavra. E por isso mesmo que Jesus falou para os seus pais, quando ele estava no templo: não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? E depois, discutindo com os fariseus, ele disse: vocês examinam as Escrituras e vocês fazem muito bem, mas vocês precisam examinar as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Então, examinar as Escrituras, meus irmãos, não é só ficar na superfície, é procurar Cristo nas Escrituras. É Ele que vai nos moldar. A Escritura é Cristo. Cristo é a palavra encarnada. Cristo é o Verbo de Deus. E nós temos que ter, então, esse desejo de olhar para a palavra e enxergar Cristo, e as suas perfeições, e a sua glória, a sua beleza, e a sua majestade, e aí assim nós então nos tornamos parecidos com Ele, porque Ele está em toda a Escritura. E qual foi o resultado então, meus irmãos, deste exame? Muitos creram, verso 12.
Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Que bênção, que maravilha. Todo pregador anseia por isso. Pregar a palavra e muitos crerem. Uma fé verdadeira, solidificada. Inclusive, é interessante Lucas destacar aqui a presença das mulheres. Quem pensa que mulher não se interessa por teologia, quem pensa que mulher não pode conhecer a palavra profundamente, está enganado. Essas mulheres aqui eram mulheres que tinham inteligência suficiente para crer no que a palavra, a Escritura, a palavra revelada estava mostrando. E interessante mencionar também que eram mulheres de alta posição, mulheres ricas. Significa que eram mulheres instruídas. Não eram pessoas ignorantes. Tem gente que acha que o Evangelho é só para os ignorantes, né? O Evangelho é para todos. Paulo diz, sou devedor tanto a sábios quanto a ignorantes, tanto a gregos quanto a bárbaros. E o Evangelho alcança todos. Sendo simples, o Evangelho alcança a criança que está aqui hoje no culto, ouvindo, elas estão entendendo a palavra, e alcança o ancião, alcança o doutor, o mestre, alcança o que não é alfabetizado, porque é o poder do Evangelho que alcança. Então, meus irmãos, a resposta foi essa, muitos ali creram, e creram de verdade, Sabe por que é importante que a palavra seja pregada e que ela seja recebida desta forma, com um exame? Porque nós não queremos apenas convencer as pessoas para que elas venham a Cristo por um convencimento humano. Isso aí é humanismo, não é evangelho. Quando você lê a história da igreja, a história das missões, o evangelismo moderno, quando você vê as histórias de Charles Finney, de Moody, que são considerados grandes evangelistas, do qual o já falecido Billy Graham é também herdeiro, mas é um evangelismo humanista. E na história do evangelismo, você vê Charles Finney, que foi considerado um dos grandes evangelistas, dos maiores evangelistas. Ele caminhava, ia de cidade em cidade pregando o evangelho, e muitos creram, mas ele usava técnicas humanas, a técnica do banquinho dos arrependidos. Geralmente era o primeiro banco, tá? Nada que vocês, né, que estão no primeiro aqui, tudo bem. Mas que bom, né, que estão arrependidos, pelo menos senta no primeiro banco. Mas ele usava técnicas, o banquinho dos arrependidos, a técnica do apelo, e aí chamava as pessoas à frente. Então, era uma produção de crentes. E aí tantas almas, centenas de almas para Jesus. Mas se você for ler mesmo a história, você vai ver que eles ficaram muito decepcionados no final do ministério deles, porque eles voltavam depois nas mesmas cidades, e aqueles que levantavam as mãos e que supostamente se convertiam estavam de novo nas sarjetas, bêbados. Porque não era uma conversão real, era um convencimento baseado em técnica. Eu não quero isso. Nem mesmo Spurgeon, que foi um dos grandes pregadores reformados, nem mesmo Spurgeon escapou disso, não por culpa dele, claro, nem sempre a situação é por causa da palavra, né? A semente é boa, mas o solo às vezes é ruim. E em um determinado momento, o Spurgeon, caminhando pelas ruas de Londres, encontrou um homem na sarjeta, e o homem disse, doutor Spurgeon, eu sou um dos seus convertidos. E Spurgeon falou, ainda bem que você é um dos meus convertidos, e não de Cristo. Porque se você fosse convertido a Cristo, você não estaria aí. Eu não tenho interesse em produzir convertidos. Eu quero ser fiel na exposição da palavra. Ela quem convence. É o Espírito Santo quem convence. É o Evangelho que é poder de Deus. Então, o meu compromisso é com a palavra. Os convertidos, Deus é quem vai efetuar a obra, a graça salvadora na vida deles. Então, cabe a mim ser fiel na exposição, cabe a você ser criterioso na palavra de Deus. O que Deus está fazendo aqui, meus irmãos? Deus está cumprindo a sua promessa.
de constituir para si um povo, desde o Gênesis 15, desde a queda. Deus está cumprindo a sua promessa que Jesus Cristo deu no início do livro de Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Paulo está chegando aos confins da terra, do mundo conhecido da época. E o Evangelho está sendo crido, a palavra de Deus está sendo cumprida, Deus está constituindo para si um povo santo. Está sendo cumprido, está começando aquilo que Jeremias havia profetizado. Jeremias 31, ele diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e vós sereis o meu povo. A palavra de Deus sendo impressa na sua mente, no seu coração. Não é receber, aceitar apenas de maneira superficial, mas é que esta palavra impressa na sua mente, no seu coração. Para concluir, meus irmãos, os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque, primeiro, eles acolheram a palavra no coração. Segundo, examinaram com senso investigativo. E, em terceiro lugar, isso gerou conversões reais e verdadeiras. Qual é a nossa atitude no culto? Aqueles que amam a palavra, veja que eles todos os dias eles examinavam, não era só nos sábados. Eles estavam na casa de Deus. Chega no horário. Valoriza essa audiência sagrada aonde Deus está falando. Os puritanos se consideravam vox dei ministris. O ministro é a voz de Deus. Quando o ministro abre a palavra e prega a palavra, é Deus falando. E eles diziam que a pregação da palavra é a palavra. Ninguém está aqui trazendo testemunho pessoal, histórias para boi dormir, nada disso. A palavra de Deus está sendo pregada. Então, chega no horário, senta, desliga o celular, fica atento à palavra de Deus. A Bíblia continua a ocupar o topo dos best-sellers. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido, mas, infelizmente, continua sendo o livro mais negligenciado. Ela é mais vendida porque cada família deve ter 2, 3, 4 Bíblias em casa, até mais, 10 Bíblias. Mas o quanto ela tem sido aberta? Quanto ela tem sido examinada? Esse hábito dos bereanos deveria tomar conta dos crentes de nossas igrejas, bem como toda a pregação e todo o ensino, passando pelo crivo das Escrituras. Tem gente que se deixa levar pela palavra de autoridade. O que significa isso? Aquele argumentum ad verecundia, o argumento à autoridade, tipo, não, o fulano falou. Eu fui num evento determinado, falou, o pastor falou isso, logo é verdade. Será? O argumento à autoridade é considerado um argumento falacioso. Pode ser quem seja, mas se ele não falou a palavra de Deus, ele não falou a verdade. Amém, irmãos? O que a palavra de Deus diz? Ora, mesmo que um anjo apareça trazendo um outro evangelho, que não este, seja anátema. Não interessa quem você ouviu. Se não falou a palavra de Deus, ele não falou a verdade. Só a verdade, só a palavra é a verdade. A nossa própria confissão de fé, que é um símbolo de fé, um símbolo de autoridade não inerrante. Ela diz que o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm que ser julgadas, tem que ser o Espírito Santo falando nas Escrituras. Não é uma figura. Então, é claro que nós temos honra pelos nossos mestres, doutores, pregadores e pastores, mas examina-se o que eles dizem, está de acordo com a palavra. Eu também tenho que ser examinado por vocês.
Mas examine também o outro. Não é porque ele é mestre, doutor, o que lá que seja, querubim, arcanjo. Teve uma vez que eu entrevistei um trabalho para o seminário, né, claro. O cara se declarava o bispo querubim. Ele era o querubim, ele falava a língua dos querubins, o cara era cheio da autoridade. Mas só heresia, só falava heresia. Verifique a condição desse líder. Verifica primeiramente o que ele disse, se está de acordo com a Escritura. Verifica também a condição atual em que ele se encontra. Muitos líderes, meus irmãos, que foram grandemente usados por Deus de uma forma misteriosa, se desviaram da palavra. E vocês sabem disso. Tá? Tem um comentarista bíblico, o William Barclay, um erudito da palavra, conhecedor do hebraico, do grego, comentário maravilhoso, mas que no fim da sua vida apostatou da fé. Então verifica o que essa pessoa está dizendo, se ela continua na fé. A palavra de Deus fala assim: verifiquem vós mesmos para ver se estáis na fé. E verifica também o que ele está dizendo. Ele ainda continua no ministério, ele tem igreja, ele é pastor, ele continua pastoreando, ele está debaixo da autoridade de um colegiado, um presbitério, um sínodo, ou ele está por conta própria falando o que ele quer falar. Vocês sabem, tem líderes que vocês seguiam que hoje afirmam que casamento gay, homossexualismo está tudo certo, ele mesmo faz isso e pratica. Então não caiam na falácia do argumento ad verecundiam. O Senhor Jesus, encerrando, disse: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir de que meus filhos andam na verdade. Foi dito por João, mas são palavras de Cristo. Que meus filhos andem na verdade. Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, nesses últimos dias. O que é últimos dias, segundo a Bíblia? A partir da vinda de Jesus. Como fala no livro de Atos, nos últimos dias, quando Joel profetizou, derramarei do meu Espírito, e quando o Espírito Santo desce, Pedro toma a palavra e diz: o que está acontecendo aí é a profecia de Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então, últimos dias a partir de Cristo. Antes de Cristo você tem figuras, você tem sombras. Com Cristo você tem a própria substância. Então, ele fala pela palavra, pela exposição da palavra. Não interessa se a pessoa teve uma revelação, um sonho, uma visão, se não está de acordo com a palavra de Deus, não deve ser acolhido. Leia com atenção o texto, depois que você chegar em casa. Ouviu aqui a palavra de Deus? Chega em casa, ora, abre a Bíblia, lê o texto inteiro. Aqui foi lido... É claro que eu não vou... Aqui o tempo é limitado, a gente não vai expor o capítulo inteiro, 2 capítulos, 3 capítulos, mas às vezes uma afirmação que é feita, ela precisa ser entendida à luz de todo o capítulo, de vários capítulos, às vezes até no contexto do livro inteiro, ou da carta inteira, e colocando, então, de maneira cruzada com a Bíblia inteira. A Bíblia não se contradiz. Então, uma afirmação feita em um versículo da Bíblia tem que ter a confirmação de toda a Bíblia. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Leia com atenção, leia em casa, leia o capítulo inteiro, a sessão inteira, o livro inteiro, ore. Assim você será um crente bereano, que é o sonho de todo pastor, ter uma igreja bereana. Inclusive, se for necessário questionar o pastor, questione. Pastor, o senhor falou isso no culto, não entendi. O senhor poderia me explicar? Aonde que eu posso encontrar em outras passagens da palavra essa afirmação? E o pastor vai mostrar. E aí você vai ser convencido de que o solo que você está pisando é um solo seguro. Que Deus te abençoe.